Shivaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então hoje é um dia muito especial pra gente, Guru Purnima. É o dia do aparecimento de Vyasadeva e a gente honra todos os gurus nesse dia. Então, Guru significa algo muito especial na vida de um buscador espiritual, porque é ele que tira a gente da ignorância e nos leva para a luz. Esse é o significado assim, esotérico da palavra Guru. Guru também significa pesado, ou seja, alguém que está fortemente enraizado nas suas convicções. Isso é Guru. Está chamado Guru Prapadeta Jignasu Shreya Utama Shabri Parijanishnatya Brahmani Upashama Shrayam. Aí nesse verso tem tanto aí está mencionado as características do Guru e do discípulo. Se o Guru ele é tão pesado na sua busca, ou seja, na sua conexão com o Brahman, na conexão com Krishna, o discípulo ele entende que ele precisa de muita... ele entende que ele está buscando algo que é muito elevado, algo que realmente vai mudar a sua concepção interna, vai mudar o seu ponto de vista. Então, por isso o jejum começa quando o sol nasce, mais ou menos. A gente respeita o jejum seco, né, sem beber água, até o Pushpanjali, até se fazer a adoração aos gurus. Depois que você faz a adoração aos gurus, ao seu guru, enfim, uma fotinha que você possa ter, alguma coisa assim, você pode já quebrar o jejum, não tem problema. Claro, e hoje é um dia que você deveria fazer um grande festival, assim, em homenagem a esse dia, um dia especial, um dia que a gente observa com muito carinho. Deixa eu ler aqui algumas coisas a respeito do Guru Purnima, né? E também do aparecimento de Vyasadeva. E hoje também é o aparecimento ou desaparecimento? Acho que é desaparecimento de Sanatana Goswami, se eu não me engano. Sanatana Goswami. Acho que é o desaparecimento. Ele desapareceu num Purnima. Então a gente vai tentar falar um pouquinho disso tudo hoje, algumas perguntas que também, porventura, acontecer, a gente também vai responder as perguntas, né? Então ele está dizendo aqui que todo mundo nasce na ignorância, isso é verdade, ou seja, nós nascemos na escuridão, né? E nós temos, desde o início, você precisa de ajuda, e a mãe o primeiro guru que nós temos é a mãe. Para a criança, a mãe é super importante, ou seja, porque ela precisa da mãe para sobreviver. Você bota uma criança sem mãe, ou seja, sem um cuidado, né? A gente fala mãe, subtende também, um cuidado, que alguém esteja cuidando dessa criança, a criança não sobrevive, né? Então, na realidade, mas depois você então se fala que é o primeiro nascimento. O primeiro nascimento é quando você nasce do ventre com a mãe. E agora, mas só que a gente fala que o segundo nascimento é o nascimento mais importante, que é o nascimento que você aceita o mestre espiritual. Quando você aceita o mestre espiritual, você está nascendo de novo. Então é o segundo nascimento, que é o nascimento, de certa maneira, o nascimento mais importante, que é o nascimento para a vida espiritual. Então o Shastra declara que o ser humano ele nasce duas vezes, né? Primeiro, com mãe, pai, e depois quando ele aceita um guru qualificado. E o guru ele age como pai. Por quê? Porque ele está dando o Divya Gyana, o conhecimento superior. Não é só iniciar você. O guru vai lá e te inicia. Não, mas ele precisa te dar um conhecimento também. Isso a gente fala o Divya Gyana. O Divya Gyana e Prabhupada Bhaktisiddhanta ele gostava muito de dar esse exemplo, ele deu várias vezes, é como o Divya Gyana está invadindo o seu coração. Então é um conhecimento que invade o seu coração.
conquistando posições. Ele dava esse exemplo dos fuzileiros navais. Não sei, numa guerra eles são os primeiros a chegarem, tomarem as posições. Então, o nosso coração ele tá muito. Existem muitas propagandas enganosas dentro do nosso coração. E o guru, ele é capaz de reverter isso. Ele vai tirar essas propagandas enganosas, né, fake news, que estão estabelecidas aí, e ele vai colocar a verdade. Por isso que você precisa buscar numa fonte, fidedigna. Hoje em dia a gente você tem tantas notícias, fake news, né? Eu lembro uma vez a gente estava na pandemia, né, todo mundo aquela coisa, e aí saiu uma notícia, eu não sei que a gente estava procurando notícia, porque a gente estava meio preocupado com tudo que estava acontecendo, e aí saiu uma notícia que na Rússia, Putin estava soltando os leões para não deixar todo mundo em quarentena, não deixar ninguém. Aí eu falei, isso deve ser. Como? Não tem nem tanto leão assim, imaginei. Deve ser. Mas era um fake news, assim, uma mentira. Não era verdade isso, né? Então a gente tem que ir na fonte certa. E se você vai na fonte certa, você recebe o conhecimento certo. E Diksha Mantra, ele age também como uma mãe espiritual. Isso é o Diksha Mantra. Ou o Mahamantra também. O Mahamantra é como um mantra que. Claro, no Mahamantra você não precisa de guru, isso é verdade. Quando mais a gente aceita um guru, o Harinama, porque é a nossa tradição, apesar que o Mahamantra é tão potente, tão poderoso, que ele não precisa de guru. Você pode cantar e você pode se beneficiar com ele. Mas o Diksha é diferente. O Diksha você precisa de um guru. Então, formalmente, essa é a nossa conexão. A nossa conexão com o Guru Parampara, ela se dá através de Diksha. Tem um momento assim de formalidade, tradicionalmente se faz uma cerimônia de fogo. Tem acharyas que não seguem essa tradição, porque também a cerimônia de fogo em Kali Yuga não vale muita coisa, isso é verdade, né? Porque tem tantos, né, requisitos para você fazer uma boa cerimônia de fogo que você até desiste. É o ghee da vaca que teve um terneiro marrom, um terneiro, estou confundindo, um bezerro, né, da vaca marrom, que e só um bezerro que ela pode ter. Então, como você vai ter um ghee feito só desse leite? Tá difícil demais, né? E a madeira não pode cair no chão, você tem que colher a madeira no ar, né? Lá na árvore, presa na árvore. E, enfim, tem que ser determinados tipos de árvores, né? Não pode ser qualquer árvore, tem que ser figueira de bengala, ou uma mangueira, ou uma, sei lá, pipala, coisas assim, difícil demais. E o sacerdote que está pronunciando os mantras tem que pronunciar da maneira correta, na métrica correta. Se ele pronuncia errado, um mantra já não vale a cerimônia, enfim. Então, por isso, alguns acharyas eles resolvem não fazer a cerimônia de fogo para Diksha, mas tradicionalmente se faz um yagna quando você recebe a segunda iniciação. Mas isso muito relacionado à tradição mesmo. Então a gente entende o quê? É que quando a gente. Um momento de Aishvarya, isso tem que existir. Ou seja, um momento que você sente que o guru é uma coisa assim muito importante para você, que é um momento assim que marcou a sua vida aquele dia foi marcante para você. Você vai lembrar disso pro resto da vida. O dia que você se iniciou. Uau, você lembra, né? Foi aquele dia, aconteceu isso, não sei o quê. E por quê? Porque foi algo marcante mesmo. Então, esse é o conceito, né? Dessa iniciação, dessa conexão. Então, por isso, nós somos eternamente endividados com o nosso guru, porque, imagina, ele é que está dando para a gente essa concepção que realmente você precisa de algo que não está com você. Esse é o ponto. Uma coisa que realmente está fora de você. Porque a gente não tem a devoção. A gente tem de forma potencial, mas a devoção ela precisa ser entregue, né? Ou seja, o Bhakti ele tem um aspecto que ele é inerente, mas também tem um aspecto que ele é otorgado. Você precisa desses dois. Se você não tiver isso, não vai funcionar. O Bhakti precisa ser nutrido, ele já está aí em semente, precisa despertar. E o Guru é que tira essa dormência, podemos dizer assim. A semente está lá, né,
dormente, e ele vai quebrar essa dormência, e aí você começa a vida espiritual. A atenção especial que a gente dá para o Nityananda é todo dia, na verdade. E hoje é o dia que você medita no seu guru manifesto mesmo. Nityananda é o guru original. Claro, hoje você também, eu acho que é um dia da gente meditar em Nityananda para Balarama, né? Por que não? Radharani, se eu for pensar assim. Né? Radharani também é guru, né? Mas é o dia que você vai especificamente meditar no Vyasti Guru, ou seja, no Guru Manifesto. Porque Balarama é o Adi Guru, né, o Guru original, né, o Samasti Guru, a gente pode dizer assim, esse Guru original, mas hoje é o dia de se meditar especificamente no seu Guru. Ou seja, no seu Guru, a gente medita em Vyasa Deva, porque hoje é o aparecimento de Vyasa Deva. A gente está meditando em Vyasa Deva. Mas, quem é Vyasa? Você fica assim, nossa, é tanto, né? Existem umas histórias, a gente vai contar um pouquinho da história dele, mas Vyasa Deva fica difícil para a gente meditar em Vyasa Deva. Existe uma maneira assim, mais tradicional, ortodoxa, de você observar o Vyasa Puja, esse dia, né, o Guru Purnima, né? É que você adora as Sampradayas, né? Ramanuja Sampradaya, você adora Ramanuja, Shiva, Ruda, né, no caso Shiva, Ruda Sampradaya, adora Lakshmi, né? Adora os Kumaras, enfim. Mas a gente não tem esse conhecimento, essa tradição, ou seja, a gente não aprendeu assim, a fazer esse tipo de adoração que o próprio Bhaktisiddhanta fazia, né? Que o Homem Espada Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj também fazia. Não deve ser tão complicado, mas também não é simples, assim, no sentido que se você for fazer uma coisa que você nunca fez, você tem que aprender a fazer. Então a gente simplesmente a gente adora os nossos gurus, aqui no caso, né? A gente vai adorar um espaço Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, que está na Vyasasana, um espaço Bhakti Bodhana Goswami Maharaj, e também neles está representado, assim, nessa adoração a gente também tem os acharyas, todo o nosso grupo Parampara está representado neles. Então o guru não é uma pessoa, o guru é um princípio. Você não pode individualizar o guru, mas também não pode, hoje você não poderia também simplesmente universalizar a coisa. Ah, bom, é só vamos adorar Nityananda e Deus. Não, não é isso. Não é o dia que a gente adora Nityananda assim separadamente. Né? Claro, a gente tem Nityananda Prabhu é o guru, e quando a gente adora o guru, a gente está adorando ele. E no dia especial do Nityananda Trayodashi, aí sim você poderia botar um quadro de Nityananda e fazer uma adoração específica para ele. Mas hoje não é o caso. Hoje é o dia da gente adorar o guru que se manifesta, né, na nossa vida mesmo. Ou seja, e é o nosso guru Parampara. A gente adora todos os gurus hoje. É um dia especial para se meditar nisso. Então é isso. Por exemplo, você escuta, mas não escuta com o coração. Isso que você está dizendo. Você escuta com o ouvido. O conhecimento ele entra no ouvido e sai no outro. Então é isso que a gente não quer. A gente quer que o conhecimento ele entre no ouvido e aí que você processe isso, na verdade, e que ele não saia do outro, e que o conhecimento possa ser internalizado. Internalizado, obrigado. Ele possa ter, o conhecimento possa fazer alguma coisa dentro de você. Isso que a gente quer. E para isso você precisa refletir naquilo que você escutou. Se você não reflete, se você não pensa naquilo que você escutou, não vai funcionar muito. Tem essa história assim, bem resumida, né? Tá no Gita Mahatmya, né? Que é uma escritura aqui. Bom, e o que sai? Sai ali uma história que tem dois irmãos, né? Do Dunkari e Gokarna. E Dudunkari, ele havia se tornado um fantasma. Assim. Ele não era uma pessoa muito boa, acabou se tornando um fantasma, e Gokarna, ele pensou em salvar o irmão. Então ele fez uma recitação de Srimad Bhagavatam uma semana. Assim, ele reuniu a assembleia e foram recitar Srimad Bhagavatam uma semana. E Dudunkari, como na posição fantasmagórica, ele estava sofrendo, claro, com um fantasma sempre sofre muito. Então ele estava ali sofrendo muito e ele ficou ali. E a ideia era libertá-lo, depois que ele escutasse o Srimad Bhagavatam. Então a recitação ocorreu,
18.000 versos do Bhagavatam foram recitados, a Assembleia toda estava ali, e quando terminou a recitação, aí os Vishnudutas apareceram, uma carruagem, todos lindos, incríveis, azulzinhos, assim, uma coisa incrível, 4 braços, chegaram e levaram o Gokarna, perdão, do Dunkari, que era o fantasma, e o fantasma se liberou. E aí, a pergunta de Gokarna para os Vishnudutas foi, mas peraí, por que você está levando só meu irmão, que estava numa posição assim até mais desfavorecida que a nossa, e todo mundo que escutou, eu narrei e ninguém foi liberado, né? Então por que isso? Aí os Vishnudutas, eles responderam, olha, falaram, ó, tudo bem, todo mundo escutou, mas do Dunkari, devido à sua posição assim de aflição, ele escutou com muita atenção, e ele refletiu naquilo que escutou, né? E ele orava para cada coisa que havia escutado. Então, por isso que vocês não foram liberados. É uma coisa assim. Então, realmente, essa é a ideia, que você vai escutar e você vai refletir, você vai orar para aquilo que você escutou. Não simplesmente escutar por escutar, isso não vai funcionar muito. Funciona, mas não funciona muito. É quando você está refletindo naquilo que você escutou, você tenta pensar naquilo que você escutou, isso é a melhor forma, onde você vai receber os melhores resultados, né? Então, por isso, mesmo o Senhor Brahma, ele é o guru original da nossa Sampradaya, o Senhor Brahma. E Madhvacharya, ele teve um darshan do Senhor Brahma e aceitou o Senhor Brahma, então nós seguimos o Senhor Brahma. Assim, se você pensa, a nossa Sampradaya, ela é Brahma Madhva, Gaudiya Sampradaya, é uma coisa assim. Que Mahaprabhu aceitou também Madhvacharya e aceitou a Sampradaya do Senhor Brahma. O Senhor Brahma, quando ele estudou os Vedas, ele escutou os Vedas 3 vezes. Três. Gente, tem 4 cabeças. E ele estudou 3 vezes. Imagina, ele criou, né? É o criador, né, o Senhor Brahma é o criador. Muita inteligência ele tem, mas ele estudou 3 vezes para dar o exemplo. E você no conhecimento védico, ele tem que ser ruminado, como a vaca. A vaca tem um estômago que é dividido em 4 partes, não é isso? Acho que é isso. E ela rumina, né? Você vê que a vaca ela está comendo, e daqui a pouco você vê a vaca, parece que ela está mascando chiclete, mas não é chiclete que ela está mascando. Ela está ruminando aquilo que ela comeu. Então a comida sobe de novo. A vaca está assim. Então o conhecimento védico tem que ser ruminado, você tem que passar ele de novo, você tem que refletir. Senão você não coloca ele na sua prática mesmo. É uma coisa que entra e sai, não cria raízes profundas. Então o conhecimento védico ele tem que marcar tem que ter uma impressão na sua vida. Isso é conhecimento védico. E é assim que a gente consegue não somente escutar, receber as instruções e depois. Não. É você ficar refletindo naquilo que você recebeu, no conhecimento que você recebeu. E quando você faz isso, claro que você não vai conseguir lembrar tudo, não é assim, não é isso, uma ideia. Mas a essência você tem que sair. E Bhaktivinoda Thakur, ele dizia, depois de tanto Harikatha que a gente ouve, você precisa se transformar. Senão é uma forma de hipocrisia, assim ele falava. É uma maneira um pouco forte que ele falava. Mas é mais ou menos isso. Você escuta o Harikatha e depois você entende que vai causar uma transformação na sua vida. Você não será mais o mesmo, entende? É mais ou menos isso que a gente precisa seguir, essa é a ideia. Então é isso. Por exemplo, você escuta, mas não escuta com o coração, isso que você está dizendo. Você escuta com o ouvido. O conhecimento ele entra no ouvido e sai no outro. Então é isso que a gente não quer. A gente quer que o conhecimento ele entre no ouvido, e aí que você processe isso, na verdade, e que ele não saia do outro, e que o conhecimento possa ser internalizado. Internalizado, obrigado. O conhecimento possa fazer alguma coisa dentro de você. Isso que a gente quer. E para isso você precisa refletir naquilo que você escutou. Se você não reflete, se você não pensa naquilo que você escutou, não vai funcionar muito. Tem essa história assim, bem resumida, né? No Gita Mahatmya, né? Que é uma escritura
Bom, e o que que sai? Sai ali, sai uma história que tem dois irmãos, né? Dudunkar e Gokarna. E Dudunkar, ele havia se tornado um fantasma. Assim. Ele não era uma pessoa muito boa, acabou se tornando um fantasma, e Gokarna, ele pensou em salvar o irmão. Então ele fez uma recitação do chamado Básico uma semana. Assim, ele reuniu a assembleia e foram recitar o chamado Básico uma semana. E, e Dudunkar, como na posição fantasmagórica, ele estava sofrendo, claro, com um fantasma sempre sofre muito. Então ele estava ali sofrendo muito e ele ficou ali, e a ideia era libertá-lo, depois que ele escutasse o chamado Bhagavatam. Então a recitação ocorreu, os 8.000 versos do Bhagavatam foram recitados, a Assembleia toda estava ali, e quando terminou a recitação, aí os Vishnudutas apareceram, carruagem, todos lindos, incríveis, azulzinhos, assim, uma coisa incrível, 4 braços, chegaram e levaram Gokarna, perdão, Dunkari, que era o fantasma, e o fantasma se liberou. E aí, a pergunta de Gokarna para os Vishnudutas foi: mas peraí, por que você está levando só meu irmão, que estava numa posição assim até mais desfavorecida que a nossa, e todo mundo que escutou, eu narrei e ninguém foi liberado, né? Então por que isso? Aí os Vishnudutas, eles responderam, olha, falaram, ó, tudo bem, todo mundo escutou, mas Dudunkari, devido à sua posição assim de aflição, ele escutou com muita atenção e ele refletiu naquilo que escutou, né? E ele orava para cada coisa que havia escutado. Então, por isso que vocês não foram liberados. É uma coisa assim. Então, realmente, essa é a ideia, que você vai escutar e você vai refletir, você vai orar para aquilo que você escutou. Não simplesmente escutar por escutar, isso não vai funcionar muito. Funciona, mas não funciona muito. É quando você está refletindo naquilo que você escutou, você tenta pensar naquilo que você escutou, isso é a melhor forma, onde você vai receber os melhores resultados, né? Então, por isso, mesmo o Senhor Brahma, ele é o guru original da nossa Sampradaya, o Senhor Brahma. E Madhvacharya, ele teve um darshan do Senhor Brahma e aceitou o Senhor Brahma, então nós seguimos o Senhor Brahma. Assim, se você pensa, a nossa Sampradaya, ela é Brahma Madhva, Gaudiya Sampradaya, é uma coisa assim que Mahaprabhu aceitou também Madhvacharya e aceitou a Sampradaya do Senhor Brahma. O Senhor Brahma, quando ele estudou os Vedas, ele escutou os Vedas 3 vezes. Três. Gente, tem 4 cabeças. E ele estudou 3 vezes. Imagina, ele criou, né? É o criador, não, o Senhor Brahma é o criador. Muita inteligência ele tem, mas ele estudou 3 vezes para dar o exemplo. E você não, no conhecimento védico, ele tem que ser ruminado, como a vaca. A vaca tem um estômago que é dividido em 4 partes, não é isso? Acho que é isso. E ela rumina, né? Você vê que a vaca ela está comendo, e daqui a pouco você vê a vaca, parece que ela está mascando chiclete, mas não é chiclete que ela está mascando. Ela está ruminando aquilo que ela comeu. Então a comida sobe de novo. A vaca está assim. Então o conhecimento védico tem que ser ruminado, você tem que passar ele de novo, você tem que refletir. Senão você não coloca ele na sua prática mesmo. É uma coisa que entra e sai, não cria raízes profundas. Então ele tem que, o conhecimento védico ele tem que marcar tem que ter uma impressão na sua vida. Isso é conhecimento védico. E é assim que a gente consegue não somente escutar, receber as instruções e depois. Não. É você ficar refletindo naquilo que você recebeu, no conhecimento que você recebeu. E quando você faz isso, claro que você não vai conseguir lembrar tudo, não é assim, não é isso, uma ideia. Mas a essência você tem que sair. E Bhaktivinoda Thakur ele dizia, depois de tanto Harikata que a gente ouve, você precisa se transformar. Senão é uma forma de hipocrisia, assim ele falava. É uma maneira um pouco forte que ele falava. Mas é mais ou menos isso. Você escuta o Harikata e depois você entende que vai causar uma transformação na sua vida. Você não será mais o mesmo, entende? É mais ou menos isso que a gente precisa seguir, essa é a ideia. Quando você está perguntando, quando eu sinto desânimo, dúvida, né?
que eu faço? Eu continuo. Eu continuo, porque é a dúvida, desânimo normal. Né? É como, por exemplo, você quem já tem experiência, eu tive muita essa experiência na vida de ser corredor, né? Eu corria todo dia eu corria, sei lá, como 1 hora por dia. Assim, tinha um vício, assim, na corrida, primeiro um vício, assim, tinha que correr todo dia, chovendo, com frio, a hora que fosse, se eu não tivesse tempo pela manhã, eu corria à noite, doideira. Mas é assim, por quê? Porque a corrida, ela dá quem é corredor sabe o que eu tô falando, dá um barato, assim. Você corre no final, você tá comendo fora. É porque, sei lá, libera as endorfinas, sei lá o que acontece lá, que você, quando acaba de correr, você sente como é uma droga interna que o corpo tem, parece, é uma coisa assim, que ativa aquilo ali, que você imagina, e é muito. Bom, além dos benefícios, né, que a gente pode falar da corrida, mas internamente a corrida, ou seja, na sua mente, ela acontece. E acontece, eu vejo que é com a corrida mesmo. Outra atividade pode até te dar um bem-estar, mas não é igual a corrida, não. Olha que eu já fiz muita atividade física, né, de vários tipos, mas a corrida é especial. A corrida te dá uma coisa assim. Mas o que acontece? Acontece quando você vai correr, e tem dia, não todo dia, mas tem uns dias que você não quer correr. Não quer. Você tá meio desanimado, assim, você não quer correr de jeito nenhum. Ai, não, porque, sei lá, acontece alguma coisa, você brigou com alguém, teve um problema, enfim. Você tá meio desanimado, tá muito frio, não sei, uma coisa assim. E você não quer correr. E aí você fala, mas aí você, como aquele hábito, você coloca o tênis, você se arruma, você começa a correr. E não sei, e mesmo assim, ou seja, você venceu esse obstáculo que a mente criou. Mas normalmente o que acontece? Mesmo quando você vai correr, mesmo quando você está muito animado a correr, você começa a correr, nos primeiros minutos, né? Sei lá, 20 minutos, uma coisa assim, 15 minutos, você começa a ter uma dor do lado, assim. A gente fala dor no flanco, de flanco, uma coisa assim. É uma dor do lado, é uma dor do lado. Literalmente, parece que alguém está enfiando uma faca aqui, uma coisa assim que é horrível, um desconforto que você tem. E eu lembro que a gente estudava, né? Na fisiologia, né? Fisiologia do exercício. E os caras, eles falaram que não tinha uma explicação para isso. Assim. Eles tinham algumas teorias, que era o diafragma, que era não sei o quê, mas não se tinha não se chegavam a um consenso. O que acontecia? Mas acontece isso, que você começa a sentir uma dor, um incômodo, mas se você continua, chega uma hora que você já não sente mais isso. E olha que você eram 20, isso dá mais ou menos 15, 20 minutos iniciais, assim, mas depois quando você já está lá com 40 minutos, você não sentiu dor nenhuma. Você já está feliz, já está aí como, né? Já está assim, já está correndo, pode correr muito mais, assim. Por que acontece isso? Ou seja, eles não sabem muito bem. Mas o que acontece, bom, eu não sei se hoje sabem, né? Há 30 anos atrás ela não sabia. Mas hoje eu não sei se sabem disso. Mas o que acontece? É que o que eu estou dando exemplo é o seguinte, é que você começa a fazer algo e você vai chegar um momento que vai ter um desânimo mesmo, uma coisa dá errada, tem um problema, tem obstáculos, e você tem que continuar. O segredo é continuar, você continua fazendo o que você está fazendo. E se você faz isso todo dia, você não vai ter. Porque as pessoas, elas precisam, assim, às vezes, muito entusiasmo para fazer a coisa. Eu estou muito feliz, estou muito entusiasmado para fazer algo. Tá bom. Mas eu digo para você, não fique, desconfie um pouco desse entusiasmo. Porque isso é meio inicial, ou mesmo. Você tem que. E realmente. Você tem que fazer coisas mesmo de forma sem entusiasmo. Sem entusiasmo. E tem dia que parece que dá uma deprê, não é verdade? Fala assim, não, tem dia que dá. Todo mundo acontece isso. Ela fala, não tem aquele que não tem, que não acontece isso. Que um dia não tá muito legal, você tá meio assim. E, claro, tirando esses casos assim de depressão, assim, que é um caso, sei lá, que é o médico que tem que tratar, acho que com todo mundo na vida,
vai chegar uns dias que você não tá legal. Um dia não tá legal. Será que você pode falar que é a influência dos astros, né? Rahu, Ketu influenciando na casa, Marte, tudo bem. Pode falar tudo isso e eu posso até acreditar nisso. Entretanto, tem um dia aí que você não tá muito legal, mas você precisa continuar. Esse é o ponto. E você continua. E tem dia que você está muito animado. Tá bom, mas com ânimo ou sem ânimo. Imagina, e o Bhakti é mais ou menos isso. A Kama Sarva Kamuva Moksha Kamudaradi Trivena Bhakti Yogena Jadita Purusha Para. Então o verso fala, com desejo, sem desejo. Com desejo de liberação, não importa, pratica. Segue isso. Porque imagina, você está praticando, você está cheio de desejo, você quer um monte de coisa, você quer. Não importa, pratica, continua. Ou você quer a liberação. E a liberação, você querer a liberação é meio depressivo um pouquinho, porque você vai desacreditar do mundo. Só vamos lá na cachoeira, vamos lá. Para quê? Você fala, para quê? A cachoeira vai acabar, a gente vai morrer, não sei o quê. Então o pensamento guiana, assim, é um pouquinho deprê, de certa maneira. Porque realmente não acredita no mundo material. Se você não acredita no mundo material, é complicado. Por exemplo, desconfie, se você é muito jovem e você vai estudar, sei lá, você começa a seguir muito Nietzsche, tá? Schopenhauer, você vai ficar, eu vou falar, alguma coisa aconteceu aí, cara. Porque você está muito jovem estudando isso. É estranho. Porque os caras são muito pessimistas, né? São pessimistas demais, assim, porque, né, de certa maneira também os Vedas possuem um certo tipo de pessimismo, os Vedas, né? Que quando você estuda os Vedas, você vai ver que eles trazem uma conotação assim, meio pessimista. Imagina, como é que é o nome do nosso planeta, segundo os Vedas, né? Como é o nome da Terra, segundo os Vedas? Não, como chama? Mritloka. Mritloka. Assim, não é Terra. É o planeta da morte, né? Ambrita significa imortalidade. Mrita, morte. Mritloka. Onde você mora? Mora em Mritloka. O que significa? O que significa planeta da morte? Todo mundo aqui vai morrer. Todo mundo. Então é uma coisa assim, já. Então, peraí. Você começa a ler uma filosofia dessa, vai ficar meio pessimista, na verdade. E esse é um pensamento guiando. Já que todo mundo vai morrer, já que tudo vai acabar, por que eu vou ficar, né? Por que eu vou trabalhar? Por que eu vou ter família? Por que eu vou ter filho, né? Tudo vai morrer. Você vai morrer, por que você vai fazer isso? Cara, para que você vai ser médico? Para que você vai ser, né, engenheiro? Para que você vai ser jogador de futebol? Porque tudo vai morrer. Então, imagina, é uma coisa estranha, né? Mas é real, por um lado é real, isso é real, está acontecendo. Então, a gente precisa ter o quê? Um pensamento que você realiza suas atividades continuando, e seja como for, você continua, fazendo o que você estiver fazendo. Porque isso é como o seu dever, é uma coisa assim, uma coisa de dever. Eu tenho que fazer porque é meu dever. Por você na cola não tem que escovar dente todo dia, geralmente é assim. Mas tem gente que sei lá, que a gente conheceu que um devoto aí que realmente não queria escovar dente. Não queria escovar dente, ficou não sei quantos anos sem escovar dente. É um caso que aconteceu aqui. Mas olha, normalmente você acorda, você toma banho, escova dente, faz as coisas. E da mesma maneira a gente precisa realizar essas atividades na nossa vida. Se a gente não realiza as atividades na nossa vida, você vai realmente deixar escapar esses momentos de felicidade. Porque você faz. E se você não tem o direito aos resultados, esse é o ponto, né? Você não se preocupa com os frutos daquilo que você está fazendo. Faça como um dever. Continue fazendo. Então, quando vem desânimo, esses pensamentos negativos, continua fazendo. Esse é o nosso conselho. Né? Eu entendi. Muitas terapias, muitas pessoas que dizem que você tem que se amar, né? Você tem que se amar, gostar de você. E você está perguntando se isso é ruim para sua vida espiritual.
Ó, eu acho que não. Acho que não é ruim. O ruim é você seguir esses terapeutas. Ou seja, esses influencers. E acreditar neles. Isso é ruim. Se você acredita nesses caras, você tá mal. Tá mal demais. Eu já falo pra você. Mas a ideia é boa. A ideia é boa mesmo. E a gente tem essa ideia também, mas a gente não precisa dessas pessoas. Por quê? Aí as escrituras estão falando isso, né? Nridehan Adyan Sulabam Sudurlabam, né? Ou seja, existe. Você tem um corpo humano que é tão difícil de você conseguir, mas mesmo assim, quando você consegue ele de forma natural, naturalmente você vai consegui-lo. E Plavan, ou seja, você tem aí Guru Karnadaran, você tem o Guru, que é como o capitão do navio. Você tem os ventos favoráveis, as escrituras que são os ventos favoráveis. Isso tudo é incrível. É muito incrível isso. Mas se você não utiliza isso de uma maneira correta, se você não utiliza isso de uma maneira correta, o que acontece? O verso fala, é como se você estivesse cometendo suicídio. Se você não tiver... Então, o corpo humano, ou seja, e quando a gente fala assim, é realmente que a gente tem essa capacidade. Então a gente tem que se amar mesmo. Você não é o corpo. O Bhagavad Gita começa assim, você não é o corpo. Mas espera aí, é com esse corpo que você vai resolver os seus problemas existenciais. Então eu acredito que a gente não tem que seguir esses caras aí, porque isso é conversa fiada. Você achar que você se amando, tudo vai acontecer. Eu me amo, eu por mim mesmo. Cai nessa ideia. Eu por mim mesmo, autodidata, sei lá, eu me amo, e aí acabou, dá um abraço numa árvore, que é bom abraçar a árvore, tudo bem, mas espera aí, isso não vai resolver a sua situação, não é verdade? E tudo tá lindo, maravilhoso, eu me amo. Tá, até que você pisa no prego e aí a coisa muda. Então a gente tem que ser mais realista, eu acho. E acreditar em coisas que são mais, como fala, eternas, ou seja, que tem mais tempo, que estão aí. Você não pode. O cara tá falando, tem sei lá, uma coisa de autoajuda, sei lá, uma terapia, alguma coisa assim, um método. Quantos anos tem isso? Tem 5 anos, sei lá. Esse método aí de controle mental que tem. Quantos anos tem isso aí? 3, 4 anos. Mas não. Porque na realidade você precisa, como eles falam, né, em Oxford. Ou seja, lá tem uma universidade muito, né, famosa, né? E lá tem Era, sabe? A Era essa. Acho que era. Essa trepadeira que cresce, sabe? Que cobre. Então os prédios são cobertos de Era. Então você tem que ter. Então o seu conhecimento tem que ter. A fonte dele tem que vir de onde tem Era. Por quê? Demora muito tempo. Então você bota a parede lá e você planta essas coisinhas assim, e até elas crescerem demora muito, 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 muito. Então o conhecimento deles assim, é muito respeitado, por quê? Porque já tem muito tempo esse conhecimento. O conhecimento, quando alguém lá dessas universidades assim famosas, assim, que já tem muito tempo, você já respeita isso. Aqui no Brasil seria a USP, eu acho. Você vai, que a USP falou, você vai respeitar, porque realmente é uma universidade que já existe há muito tempo, né? Agora você vai lá na Universidade de Varginha, com todo respeito, a Universidade de Varginha, e você vai, até uma vez eu vi o cara, o motorista da Kombi, né, que levava o pessoal para estudar, acho que direito, não sei. E ele foi fazer, e ele resolveu fazer a prova também. O pessoal ia fazer a prova lá para entrar na universidade e ele resolveu fazer também. Ele passou. Passou da prova motorista, que nunca tinha estudado nada, que nunca tinha. Então é mais ou menos uma coisa assim, né? Pagou, passou, não sei, sabe essa universidade que você faz e que. Ai, ai. Onde você é formado, assim, não desmerecendo a pessoa que se forma nessas faculdades aí. Mas se você vem de uma faculdade, assim como mais, né? Tem
um suporte, ele tem um conhecimento mais, né, poderoso, então a gente tem mais, é mais ou menos isso que eu quero dizer. É que você tem que ir atrás de um conhecimento que já é um conhecimento fidedigno. Tem 5.000 anos atrás, Krishna está falando para Arjuna. Né? Você precisa desapegar, né? Você precisa, se você tem apego pelas coisas materiais, você vai sofrer. Você precisa meditar, você precisa. Então, o Krishna está falando isso para Arjuna. Né? Você precisa ser devoto. Né? E aí, essas instruções são muito poderosas. A gente tem que seguir essa ideia. E não ficar seguindo pessoas que têm 10, 15, 20, 50 anos aí. Realmente não é uma coisa muito confiável. Então a ideia é boa de você realmente gostar de você mesmo. Porque se você não gosta de você, se você realmente não se respeita, se você não tem essa consideração por você mesmo, então como você vai praticar o Bhakti, não é verdade? Então por isso você cuida, a gente fala, você não é o corpo, mas agora a gente fala, você é o corpo. Porque você é o corpo, você tem que cuidar do seu corpo. Imagina, qualquer coisa que você tem que se preocupar com o seu corpo, porque é através do seu corpo que você vai praticar. Ele é como o templo onde está Krishna, é a conexão, é através dele, é como a gente falou no verso, é como ele é um navio que vai fazer você cruzar o oceano da ignorância. É o navio. Imagina. Então tem que cuidar do corpo. Se você não cuida do corpo, você tem problema. Você não vai conseguir praticar. Então a gente tem que ter esse cuidado, assim, se preservar, né? Você vai se envolver em relacionamentos abusivos, onde você vai ficar sofrendo. Não, peraí. Você se respeita, né? Você se dá o direito de evitar coisas que você não precisa de tanto sofrimento assim. Então eu acho sim, eu acho que a ideia é boa, eu só não acredito muito nessas fontes aí, mas acredito que sim, a gente precisa gostar uma pessoa precisa gostar de si mesmo, porque senão não vai funcionar. O que eu acho é assim, por exemplo, você precisa cuidar da sua alimentação, precisa, né? E aqui você está perguntando especificamente daqui, na verdade. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É o que nos alimenta. E o pão, eu não vejo que o pão seja uma coisa ruim. Assim, ruim. Eu, por exemplo, eu fiquei aqui como, sei lá, 15 anos comendo pão todo dia. Nunca fiquei doente. Entende? Então não é que o pão seja ruim. Agora, você só comer pão, aí você é ruim. Se for tipo, né, paranoico do pão, como o Duque, por exemplo, aí, nosso cachorrinho aí que tem paranoia com pão, ele só quer pra eles. Mas se você dá um pãozinho pra ele, mas se você come outras coisas, a comida deles é muito boa, porque eles comem outras coisas. Por exemplo, aqui tem um arroz integral. Arroz integral é uma coisa maravilhosa. E todo dia tem arroz integral, né? E todo dia tem o arroz integral. A combinação do arroz integral com uma leguminosa, no caso o feijão, a lentilha, sei lá, ervilha, feijões, né? A gente bota feijões. Arroz e feijão, gente, é a combinação mais fantástica que existe. É verdade. O brasileiro é muito inteligente nesse aspecto, de comer arroz e feijão todo dia. Porque você combina, você tem carboidrato com proteína e fibras, é uma coisa assim, estou falando besteira não, eu não estou falando o que eu estou pensando, apesar que eu vivenciei isso. Claro, o arroz branco é realmente um arroz. E o pão branco também é muito ruim, eu acho. Esse pão branco de padaria, esse pão. Mas o pão que a gente faz aqui é um pão muito bom. Agora, só comer pão é que eu acho ruim. Mas você come o pão, aí você come, por exemplo, aveia com o mingau, na verdade. O leite, bom, não sei como que a coisa está aí. Quem é vegano não toma, tudo bem. Mas a aveia em si é um alimento fantástico também, a aveia. E se você tem a horta que te fornece verdes, né? Você não precisa de mais nada, eu tenho certeza disso. Tenho certeza, porque realmente, claro, tem mais os vegetais, tem raízes, enfim, tem uma comida que eu acho que é uma comida muito equilibrada, é uma comida muito boa. Se você está aí querendo. Não, fruta é bom, mas, por exemplo, a gente não pode dar fruta para todo mundo, que a gente não tem como. Porque mesmo que você tivesse condições. Cara, tem que ter muito recurso, né, para chegar lá e comprar fruta. Eu não sei se a fruta é bom, acho que é bom mais também com tanto agrotóxico que tem, com tanta coisa. Mas eu acho que sim, todo mundo deveria comer fruta. Se a gente pudesse comer mais fruta, a gente poderia comer, mas alimentar uma comunidade, sei lá, que tem 50 pessoas por dia à base de fruta, pelo amor de Deus.
Eu quero ver. A gente tem que ser mágico, né? Então, assim, essa pessoa, cada um que tem o seu recurso, pode complementar com a fruta, que eu acho que é a coisa que falta aqui, talvez seja a fruta, né? Mas você não precisa ficar paranoico com a alimentação, não. E além disso, é para chave, o alimento que foi oferecido a Cristo. Então, assim, se fosse só pão mesmo, aí eu ia contra mesmo. Mas não é só pão, né? Tem o quitre, tem o mingau, tem o arroz, tem o feijão, tem os vegetais, tem raiz. Então, eu acho que está excelente a alimentação. Paranoia. Da Cristo, o estudo, a prática ou a mudança no coração. Mas sem o estudo e a prática, você não muda o coração. Então é tudo junto. Todas as respostas são corretas. Essa é a minha resposta. Se você não pratica, como você muda, como você se transforma? Ah, me transformo porque cai um raio na minha cabeça e eu vou me transformar. Pode ser. Que aconteça, por exemplo, a Birantaco, né? Ele tinha, sabe, né? Ele tinha um chicote. Mangala. Que era o chicote chamado Mangala? Acho que era Mangala. Que era o chicote que chamava Mangala. E ele dava uma. E ele era imagina, ele era um devoto, né? Um associado de Nityananda Prabhu. Né? Um chaka. Assim, tá vendo? E ele chegava assim, dava uma chicotada em alguém, a pessoa, começava a cantar Hare Krishna, tinha prêmio. Eu queria levar uma chicotada dessa, na verdade. Já tá fácil, né? Isso é cripa sida. Ou seja, você alcançou a misericórdia por cripa. É como, por exemplo, assim, uma pessoa que tá. Mas isso acontece de vez em quando, né? É como, por exemplo, você fala assim, eu vou jogar lá na Mega Sena, né? Existe Mega Sena, deve existir, sim. Não tem jeito de acabar, né? Então, você vai jogar na Mega Sena. Qual a possibilidade de você ganhar? Pequena. Então, aí, os estatísticos dizem que é como um raio cair na sua cabeça. Existe uma possibilidade, mas é pequena, entende? Concordo, não sei qual é a probabilidade, mas é pequena. E por exemplo, quando você joga na Mega Sena, e aí e você trabalha também, não é verdade? Ou você pensa assim, não, eu só vou jogar na Mega Sena e não preciso trabalhar. Que eu vou esperar que a Mega Sena. O que você está fazendo, meu filho? Eu estou jogando a Mega Sena e quando ganhar a Mega Sena, não vou ter que trabalhar. Vai ser ótimo. Mas como você vai comer, como você vai sobreviver, na verdade? Então você pode jogar na Mega Sena? Pode. Mas você tem que continuar trabalhando. Se você ganhar na Mega Sena, é outra coisa, não é assim? Então você precisa estudar. Eu sou Sambanda Guiana, é o conhecimento que o Guru está te dando, conhecimento inicial, você precisa estudar esse conhecimento. Você precisa praticar esse conhecimento e você também precisa se transformar. Se você não se transforma, não que adianta o conhecimento, o estudo. Então, são as três respostas. Ou seja, todas as três estão certas. O que agrada a Krishna? O que agrada a Krishna é você estudar esse conhecimento. O Krishna fala no Bhagavad Gita, ele fala aquele que estuda, aquele que estuda esse conhecimento do início ao final, do final ao início, ele fala. Se você estuda tudo ele, depois estuda de novo. Do meio ao final, do final ao meio, do meio ao início, do início ao meio. Você estuda tudo isso. Estudo muitas vezes. Aí está falando. Essa pessoa me adora com a sua inteligência. Então é isso, você precisa estudar. Olha, cara, você tem muito livro para estudar. Você não vai ter problema. Ainda mais você vai ter muito problema, até em português. Se você sabe inglês, puxa, hoje em dia ninguém tem desculpa, porque tem uns tradutores na internet, né? Inteligência artificial, você bota um texto lá, não é que você precisa saber inglês. Não, o conhecimento hoje não tem problema, não. Por exemplo, como Bhaktivinoda Thakur ficou 15 anos para ter uma oportunidade de ler o Chaitanya Charitamrita, né? Não tinha. Não é que tinha na internet, tá? Não. Difícil, né? Naquela época. Mas é assim, então a gente entende que você precisa ter esse conhecimento, ter a prática, você precisa cantar. Ele vai ficar muito feliz quando você está falando o nome dele, cantando o nome dele, e também se transformar. O Krishna vê que você agora já é vegetariano, que você tem compaixão dos animais, que você não come carne, você só come carne quando morde a língua.
Piadinha, né? Mas não, na verdade você já não precisa nada disso. Você respeita todos os seus irmãozinhos aí, na verdade. Imagina se você tivesse que matar um animal você mesmo. Você já matou? Já cortou uma cabeça de uma galinha? Não. Já fez isso? Então. Mas é fácil comer a galinha lá empacotada, né? Nugget. Aí você não vê, né? Mas se você tiver que cortar a cabeça, você já vai pensar. É uma coisa assim. Então é muito, muito. E todas as três opções vão agradar a Cristo. Entende? Observar o dia de hoje, como a gente está fazendo, a gente está tentando falar de Guru Tattva, a gente vai ler sobre Guru Tattva. Hoje é o dia do aparecimento de Vyasadeva, você vai entender um pouquinho quem é Vyasadeva. Vyasadeva, imagina, ele Vyasadeva significa aquele que dividiu os Vedas. Vyasadeva significa isso, ele dividiu os Vedas em 4. Por quê? As pessoas em Kali Yuga, ele sabia que as pessoas em Kali Yuga elas iam perder a memória e elas não iam guardar mais o conhecimento via oral. Entende? Então eu já sabia isso e falou: vou dividir os Vedas, fica mais fácil. E vou escrever os Vedas também. Ele escreveu todos os Vedas, a importância que ele tem. Ele escreveu os Shrutis, os Smritis, ele escreveu os Puranas, ele escreveu o Srimad Bhagavatam. Imagina, graças a Deus escreveu o Srimad Bhagavatam. Ele escreveu o Bhagavad Gita, ele escreveu os Itihasas, as histórias, mas ele escreveu tudo. Aí tá os 4 Vedas aí, Rig Veda, Yajurveda, Atharva Veda, Sama Veda. É uma coisa assim absurda. Os Vedas é uma literatura infinita praticamente. E o Mahabharata, imagina, você já sabia, ele escreveu tudo isso ele escreveu. Agora, ele... E por isso, como é o nascimento de Vyasa? Só para a gente entender. Ele estava lá, ele era, na verdade, o que aconteceu? Parashara era um grande sábio, uma pessoa assim, muito erudita, assim, um renunciante, uma pessoa assim, impecável, intocável. E um dia ele foi cruzar, ele estava numa ilha, ele foi chegar numa ilha, e nessa ilha ele tinha que cruzar de barco. E aí estava a filha de um pescador, que era. Não era um pescador comum que ficava lá, né? Não, era um pescador assim, um empresário da indústria dos peixes, uma coisa assim. Era um pescador, como o rei dos pescadores, uma coisa assim. E tinha uma filha que chamava, como é o nome da filha dele? Satyavati. Então Satyavati, ela estava lá no barquinho, ela que cruzava, era uma mocinha que ela ajudava o pai assim. E quando o Parasharamu entrou no barco, ele olhou para ela assim, o coração começou a apertar, aquela coisa assim, começou a dar aquela suada, ele queria ficar com ela de qualquer jeito. Por quê? Não me pergunte. Mas ele estava ali e ele deu um desejo muito grande de ficar com ela. E de repente ele falou para ela, e ela falou: mas meu Deus, eu sou virgem, o que vão falar de mim? Eu sou tão novinha, né? Imagina se eu perco minha virgindade aqui com você, acabou minha vida. Eu falei: não se preocupa, você vai ficar intacta. Né? Ele tinha esse poder, você vai ficar intacta. E aí ela falou: mas o pessoal vai ver. Ele falou: não. Aí criou uma neblina, a neblina baixou, ele fez assim, a neblina baixou, aí, já. Aí aconteceu que ele ficou com ela. E aí saiu Vyasadeva. Dwapayana Muni. Dwapayana significa Dwapa? Não. Dwapayana significa Dwapa Não, é ilha. É ilha, né? Nova Dwipayana, Dwapayana. Então, é ilha. Então ele nasceu numa ilha. Então por isso Dwapayana, né? Vyasadeva. Então ele como... Aí que eu falei, ele escreveu todos esses livros, toda essa literatura védica incrível, né? Mas ele estava insatisfeito. Vyasadeva estava meio depressivo, assim, melancólico. Vyasadeva, imagina. Quando Narada Muni é o guru de Vyasadeva, Narada Muni chega, se aproxima de Vyasadeva, Narada Muni fala assim: ei, o que aconteceu com você? Você escreveu os Vedas, você dividiu os Vedas, escreveu os Vedas, você fez tanta coisa.
E por que você está melancólico aí, meu filho? O que aconteceu com você? Você escreveu o Bhagavad Gita, Mahabharata, você escreveu o Bhagavad. Peraí, o que está acontecendo com você? E ele falou assim: não sei o que aconteceu. E aí, Narada fala: eu sei o que aconteceu. Você não escreveu você escreveu tudo que você escreveu está muito bom, mas você não escreveu nada que fosse um Bhakti puro. Você não escreveu sobre o Bhakti puro. Então, por isso que você está assim. Então escreve o Bhagavatam, e aí com essa concepção, então ele escreveu o Bhagavatam de novo, já tinha escrito, e aí colocando o Bhakti como o aspecto mais importante que existe. E aí ele ficou bem, ficou feliz. Né? Então Vyasadeva pra gente é super importante. A gente honra Vyasadeva nesse dia. Então, hoje é um dia de você, como eu falei, como você não tem como adorar Vyasadeva, assim, né? Você nem sabe assim, quem ele é, assim, a figura dele, não tem a foto dele no Instagram. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a foto do seu guru, isso, do seu paranguru, do guru Parampará, uma coisa assim, você vai adorá-lo, né? Você vai oferecer incenso, você vai oferecer flores. Se você tiver uma mechinha de ghee, você oferece também uma mechinha, que seja uma mechinha, uma dipa. E você vai respeitar o jejum, que começa agora, mais ou menos, quando o sol está nascendo, mas eu já é para você jejuar, jejum a seco, até você fazer essa adoração. Claro, a gente está fazendo leitura, a leitura vai se estender um pouquinho, e aí depois a gente vai fazer a adoração, e depois dessa adoração você pode romper o jejum. E hoje é um dia que você pode comer o que for. Assim, claro, dentro da nossa cultura aí, grãos, você pode comer, fazer boas preparações, é um dia para você realmente comemorar, é como se fosse aniversário. Quando é aniversário a gente pensa em fazer bolo, festa, assim. Então hoje é dia disso, hoje é dia de você fazer festa, bolo, fazer bastante comida, fazer um festival. Um dia de você observa esse dia, né? Fazendo um festival. Então, essa é a ideia. E aí, como está sozinho, aí você pode, claro, você pode cantar canções que ou ler assuntos relacionados a Guru Tattva, isso também é bom. Ou seja, é um dia para você se absorver nesse conceito. É um dia assim, muito auspicioso hoje. Um dia na Índia, esse dia era como antigamente, assim, ele era como feriado nacional, assim, uma coisa assim, parava a Índia, porque Guru Puja, Guru Purnima, né? Todo mundo comemorava. Porque, na verdade, na Índia, antes, quando você estudava nas escolas, tinha que ter o Guru. Você tinha que estudar sobre o Guru, você tinha que. O Guru estava ali presente, assim, ou seja, você tinha. E tinha esse aspecto. Depois os ingleses eles tiraram isso do currículo, ou seja, eles fizeram uma coisa muito ruim. Ou seja, tirando esse conceito do guru, né, nas escolas que tinham na Índia. Então, é um dia assim, muito especial e você não precisa jejuar até meio-dia. A gente jejuava até meio-dia, assim, para aparecimento dos gurus. A gente fazia isso. Né? E a gente aprendeu assim. Mas aí, ano retrasado, ano passado, o Bhakti Bidut Bodhana Maharaj, ele veio e ele falou que não é assim, que você não precisa jejuar até meio-dia, você jejua até o Puspânjali, até você fazer a adoração. Depois que você oferece as flores, você pode comer. E aí você pode romper o jejum em qualquer coisa e comer normalmente. Aí, na hora do festival você come. A gente observar até meio-dia que a gente tinha aprendido assim, mas não é assim. Tradicionalmente, você pode já quebrar o jejum depois que você oferece as suas flores. Né? Aqui, o Guru está falando que o Guru nos ensina o propósito da nossa vida, né, da vida humana. E quando nós tomamos Diksha, significa o quê? Que nós somos um ser humano atuante. Isso é Diksha. Na verdade, você está realmente valorizando a vida humana. A vida humana não é só desejos, impulsos, nada disso. Né? Então, por isso, ao Guru se dá uma importância muito grande ao Guru, né? Na cultura indiana, se dá uma importância muito grande ao Guru. Né? E que a gente se aproxime de um guru também. Aí você vai ver muitos versos, né? Tadvidi Pranipatena, Pariprashena, Sevaya, Parikshanti Tegyana, Gnastat Darshanah. O Bhagavad Gita fala: se aproxime do guru, faça perguntas,
preste reverências, entenda que isso é muito incrível, superior mesmo, né? Como também Tadvignanartan Sagurum Vikache, né? Samiti Panish Shrotyam Brahmanista. Então, o verso fala, você se aproxima daquele que está em Brahmanista, ele está fixo, né? Na cultura espiritual, e você vai com as lenhas nas mãos, ou seja, a lenha para fazer a cerimônia de fogo, né? E aí tem muitos versos, né? Que vão falar para você realmente se aproximar de um guru, para que você entenda isso, né? E se diz, antigamente, se uma pessoa não tivesse um guru, ele era considerado um pária. Pária significa fora do sistema varnashta. Por quê? Até os Shudras tinham um guru, os Kshatras, ou seja, os trabalhadores tinham um guru também, os governantes, Kshatras, os guerreiros, tinham um guru, os Brahmanas, né, o que falar, eles tinham. Então todo mundo tinha que ter um guru. Né? Agora, claro, a gente nos tempos modernos, né, guru é um pouquinho diferente, ou seja, a gente entende o termo como professor. No tempo moderno, você pode falar professor. E até acho que até fica mais, sei lá, cai melhor, né? Você falar professor védico. Ah, o que você tem? Você tem um guru? Não tenho guru não, tem professor védico. Ah, incrível, quero ter um também. Professor védico. Porque você fala guru, você fala, guru, guru. Já é uma coisa que dói muito, né? Mas mesmo assim, qualquer professor, ele deveria... Você entende que existe uma certa respeito a quem está te entregando conhecimento. A gente lembra, antigamente você levava uma maçã para a professora, né? Uma flor, não sei como é que está hoje em dia. Mas existe um respeito pelo professor. Eu lembro, a professora de matemática, professora, você fica, nossa, tinha uma consideração. E eu acho que isso ainda existe. Né? Eu espero acreditar que isso exista hoje em dia. Mas, e aí, ou seja, aí tem o dia do professor, na verdade, tem o dia das mães, o dia dos pais. Então, isso é uma coisa que celebra, né? E como eu falei, o Guru Purnima, ele era um dia que era dedicado à adoração do Guru mesmo. Né? E ele ocorre no dia da lua cheia, que é o Purnima, esse mês, entre julho e agosto, Ashada, onde ocorre o Guru Purnima. Né? Então ali não só, ou seja, os hinduístas, os hindus, né, sei lá, os budistas, né, jainistas, eles fazem homenagem aos seus gurus. Por quê? A lua cheia, ela representa o que? Uma completude, uma coisa que está cheia. Então por isso também, ou seja, que na realidade o guru torna a pessoa completa, essa ideia. Então existe esse simbolismo. Esse simbolismo. Quando é a lua cheia, você entende que é a parte, né, mais, né, marcante da lua, assim, sei lá, que a gente vê mais visível, porque ela está toda cheia, e o Guru Purnima, ele é celebrado nesse dia. Né? E como eu falei também, hoje é o Vyasa Purnima, porque é o dia do aparecimento de Vyasa Deva. Então é um dia que a gente respeita muito, né? Porque ele é considerado como o propagador da cultura védica. Sem ele, não teria as escrituras. Né? Ele que teve ele é como a encarnação literária de Krishna, a gente pode dizer assim. Ele escreveu os Vedas. Né? Então, na verdade, antes dos Vedas, como eu falei, ele era ele foi dividido em 4, né? Foi dividido em 4, para que pudesse ser entendido de uma maneira mais fácil, assim, essa realidade, né? Rigveda, Samaveda, Jajurveda, Atharva Veda. A gente explicou isso, né? Porque, na realidade, antigamente, os Vedas eles só podiam ser estudados por quem tinha o Gayatri Mantra. Ou seja, então, por exemplo, quando você era iniciado no Gayatri Mantra, aí sim você podia estudar os Vedas. Isso era antigamente. Então, hoje não tem esse...
Porque aí se falava só os brahmanas podiam estudar os Vedas, era uma coisa assim, muito, né, muito elitistas. Então, na realidade, Vyasadeva, então os Vedas, né, os Vedas que eles estudavam, né, era os Shrutis, os Upanishads, né, aquela coisa toda. E aí Vyasadeva, ele acabou também escrevendo o quê? Mahabharata, os Puranas, Itihasas, que são escrituras que podem nos dar uma compreensão mais fácil dos Vedas, que são o significado dos Upanishads, é muito filosófico, né, assim? Então ele nos deu essa capacidade. Você estuda o Mahabharata, o Ramayana, sei lá, e os Puranas, e você consegue compreender o conhecimento de uma maneira muito mais fácil. E é muito necessário também estudar os itihasas Puranas, esse tipo de literatura que está tratando você como um amigo, como amigo. Os Vedas te tratam mais de uma forma autoritária. Faça isso, não faça isso. Se você faz isso, vai dar problema. Se você não faz, vai dar problema também. Cuidado. É com uma ordem autoritária. Já os Puranas, vem cá, vou te contar uma história. Vai ser legal. Não se preocupa muito com isso. Essa é a ideia. O Mahabharata que ele escreveu, diz que ele contém aproximadamente 100 mil versos, né? E mais de 2 milhões de palavras, imagina. É muito maior do que a Ilíada, do que a... Como aquela outra? Odisseia, né? Não, Ilíada... São duas obras, né? Que é maior que 8 vezes maior que a Ilíada. São duas obras. Então é muito maior, muito maior, muito maior. Então você vê como é a coisa, né? Ele fala... Hã? Ah, tá. Aqui. Tem que ser aí mesmo. Isso. 18 Puranas, ele compôs 18 Puranas, que são 4 vezes o tamanho do Mahabharata, imagina? 4 vezes o tamanho do Mahabharata. O Mahabharata, Vyasa escreve tudo. Ou seja, é um livro assim, de uma grande totalidade, o Mahabharata. É um livro assim, que trata muito de Dharma, né? E você vê muita política, intriga, é uma coisa assim, né? Quando você vê o Mahabharata, a parte central do Mahabharata é o Bhagavad Gita, que também foi Vyasadeva que escreveu, né? Então, na realidade, quando a gente pensa em Mahabharata, você vai entender ali que tem o Dharma, Artha, Kama, ou seja, tudo isso existe ali, na verdade, e Moksha também, ou seja, você pode encontrar no Mahabharata, né? Então se diz, tem até aí ele fala que tem um ditado, né, que diz que o mundo todo está vivendo dos remanentes de Vyasa, de certa maneira, ou seja, desse conhecimento que ele trouxe. Então, por isso, honrar Vyasa, a representação do Guru, é algo muito importante, né? Agora, a pergunta é, por que esse Purnima especial? Né? Ele vai explicar assim, por que esse Purnima é especial? Porque esse Purnima é dedicado ao Guru, né? Então ele está falando que tem certos dias no ano em que muitos sábios e santos alcançaram a iluminação. E diferentes pontos na órbita da Terra, ao redor do Sol, tendem a ter certas qualidades, né? Claro, eles não se tornaram iluminados só por essas conjunções, né? Ele está explicando isso, né? Mas eles estavam, na realidade, porque eles estavam ocupados, né, na prática do sadhana, nessas posições, ou seja, nesses dias, né? E de certa maneira isso era influenciado pelo Purnima, né? Pelo dia particular do Purnima. Então no Guru Purnima, no Guru Purnima, ele está falando aqui, há uma certa aliança entre a Lua e os planetas, que cria uma receptividade na mente para alcançar a graça do Guru.
Imagina, hoje é assim, hoje pela conjunção dos astros, da lua, do sol, tudo isso, hoje é um dia muito auspicioso, onde você é um dia para você realmente, onde a mente ela fica mais receptiva a esse aspecto do Guru Tattva, de Guru, onde você pode incrementar a sua devoção nesse dia, ao Guru. A lua, a gente sabe, a lua ela preside a mente. Né? A gente sabe, a lua, né? tá no mundo da lua, né? Lá, a pessoa com a mente fica assim no mundo da lua. Então a lua preside a mente, que é claro que é um instrumento assim muito importante na elevação espiritual. Então eu estou falando aqui, nesses dias as pessoas Cara, aí se diz que nesse dia as pessoas. Você recomenda que as pessoas visitem os seus gurus, né? Claro que é muito difícil. O guru está lá nos Estados Unidos, o guru está na Índia, como é que você vai fazer, né? Então, aí você tem a adoração que a gente faz aos gurus, ou seja, né? Ao Guru Parampara, né? Então, então ele está dizendo que. Claro que se você não adora o Guru, você não vai conseguir um progresso espiritual. Que o Guru é como esse ponto central na nossa vida. Né? Ou seja, se você não tiver essa concepção de Guru Tattva estabelecida na sua vida, você não vai conseguir um avanço. Né? Sem a misericórdia do Guru, a gente não consegue avançar espiritualmente. Sabe disso? Você precisa da misericórdia do Guru no início, porque ele te dá o mantra, ele te dá os Diksha mantras, e ele te dá tudo. Te dá o conhecimento, e depois você precisa de Siksha, de mais instruções, né? E Siksha no Bhajana, principalmente, para você praticar o Bhajana. E claro, quando você se aperfeiçoa mais na sua vida espiritual, o Guru vai te dar também instruções específicas nos seus processos assim mais elevados assim da espiritualidade, né? Isso graça, bom, segure sua graça, não sei em português. Claro, esse é um livro chave, é um livro que você deveria ler. Deveria ser, eu acho, o primeiro livro que você deveria ler. Por quê? Porque é um livro que vai tratar desse conceito de Guru Tattva. Siddhartha Maharaj escreveu esse livro, ele não escreveu, ele falou, né? Foi num momento assim bem difícil assim, para os devotos, né? Os devotos tinham Srila Prabhupada havia partido e eles ficaram sem refúgio. E Swami Maharaj Prabhupada, uma das suas últimas instruções foi: em caso de dúvidas filosóficas, vocês se aproximem do meu irmão espiritual, Srila Siddhartha Maharaj. Eu considero ele como meu Siksha Guru. Imagino que vocês podem receber dele, se eu aprendi tudo dele. Porque Swami Maharaj Prabhupada, ele viveu ao lado de Siddhartha Maharaj por mais ou menos 6 anos, e foi aí que realmente eles tiveram um intercâmbio muito grande, né? E ele fala, né, Swami Maharaj Prabhupada fala que Siddhartha Maharaj era o Siksha dele. Então é um livro assim que trata de Guru Tattva, basicamente o livro vai tratar de Guru Tattva o tempo todo. E ele trata isso de uma maneira muito incrível, ou seja, te dando uma concepção assim muito elevada do que é o Guru, para você poder entender o que é o Guru. E para você realmente poder resolver os seus problemas de Guru Tattva durante a sua existência, porque você vai precisar. Aí ele vai falar que você não tem que ser tão formalista assim. Porque a gente, quando a gente aceita um guru e a gente aceita uma instituição, sei lá, você se torna muito formalista. E Siddhartha Maharaj fala, eu sou como rompedor de formas. Ele falava assim, se intitulava assim, eu sou um rompedor de formas. O guru não é só uma formalidade. É uma formalidade também, mas não é mas a formalidade não é o aspecto central do guru não está na formalidade, não. O guru, ele te dá um aspecto essencial para a sua vida. Ou seja, o guru, ele realmente te mostra algo
que você não pode enxergar por si mesmo. Por isso é o guru. E nós precisamos do guru. Porque César Maharaj, mesmo nesse livro, ele fala, ele dá um exemplo muito lindo, né? Que ele fala, ele fala que o discípulo, ele é como o lótus, né? E o Krishna é como o sol. E se o sol pega no lótus, e ele fala, e a água é o guru. Se o sol pega diretamente no lótus, o sol queima o lótus, se não tiver água. Então ele fala que você precisa ter do guru. O guru é como esse aspecto que mantém a conexão de Krishna com o discípulo. Sem o guru você não consegue isso. Agora, guru não é uma pessoa, esse é o ponto. Não é uma pessoa. Quando você fala o meu guru, você está cometendo um equívoco, de certa maneira. Porque não é que, inclusive, as escrituras falam que você não deveria pronunciar o nome do seu guru em público. Você não tem que falar assim, é o meu guru. E que muitas pessoas pensam, né? Porque o meu guru. Tudo bem, você pode ter esse apreço pelo seu guru, mas se recomenda que você não fique falando o nome dele assim, em vão, assim, uma coisa assim. Porque realmente é uma coisa que tem, é um segredo, é uma coisa que você tem dentro de você, para guardar isso para você, uma coisa muito íntima. E o guru, ele não é um indivíduo, uma pessoa que representa uma instituição, coisas assim. Não. O guru é um princípio que se expande muito. Então, o Sri Guru Sugraça, ele trata desse assunto de uma maneira muito incrível, né? Mostrando para você que você não precisa queimar neurônios assim para realmente procurar o guru numa pessoa. Não é isso. Você entende que o guru é uma expansão da misericórdia, é uma expansão da misericórdia de Krishna, e ele vai te ajudar em todos os momentos. Na verdade, você precisa de muitos gurus. Um guru só não vai funcionar. Vande Gurum. Quando o Krishnadas Kaviraj Goswami fala isso, ele está explicando para você. Não é um só guru que você vai precisar. Você vai precisar de muitos gurus. Porque as pessoas pensam, só o meu guru, é só ele que eu vou. Não, não é isso. Numa visão muito retraída, você pensa que é assim. Mas você precisa expandir a sua visão, entender que você recebe ajuda de muitas partes. E de onde mais você obtiver ajuda, mais você vai estar endividado com esse aspecto do guru. Então ele mostra para gente, ele dá uma claridade incrível. Esse livro eu recomendo para que todo mundo, no dia de hoje, se você quiser ler Sri Guru, você pensar, qual vai ser o meu... Hoje eu vou ler Sri Guru Sugraça, hoje. Está ótimo, é a melhor coisa que você faz. Então eu acredito que esse livro, inclusive se conta, né, que quando quem escreveu esse livro foi o Bhakti Sudhir, né? O nome dele de Brahmacharya é Dhira Krishna. Foi uma pessoa assim, ele conheceu os devotos bem novinho, e ele foi morar na Índia também, assim como bem novo. E ele era discípulo de Swami Maharaj Prabhupada. E aí um dia ele com Bhakti Narayana Maharaj, que é Bhakti Sudhir é um americano, e esse acho que era da Hungria, se não me engano, da Hungria. E eu não lembro o nome dele de Brahmacharya. Mas eles foram lá, eles foram incumbidos, eles tinham uma missão. Eles queriam gravar a Krishna Das Babaji Maharaj. Eles queriam gravar. A Krishna Das Babaji Maharaj, ele era um discípulo de Prabhupada Bhaktisiddhanta, é muito famoso por fazer kirtans. Tocava muito, cantava muito. E ele queria gravar ele. Então eles chegaram aí e eles sabiam que eles estavam na mata de Sri Maharaj, porque ele sempre vivia, ele tinha esse conceito também assim, muito universal de Gaudiya Vaishnavismo, porque ele não ficava só num templo, ele ficava viajando por vários templos, e ele praticando bhajna e cantando, e pregava um pouco, não muito, né? Ele era um babaji. E ele estava lá cantando, e eles chegaram lá e já chegaram assim, chegando, né? Botaram já o gravador assim para gravar ele cantando. E ele falou, o que é isso? Ele achou estranho. O que é isso? Vocês... Ele parou a gravação e falou assim, isso não é Siddhanta, vocês me gravarem. Vocês têm que cantar.
Vocês têm que cantar. Não tem que ficar me gravando. Ele falou assim, mas se vocês querem gravar alguém, gravem ele. Aí apontou para Cícero Maharaj. Cícero Maharaj ficava num quartinho assim, você sobe lá, assim, em cima lá, você grava ele. O que ele disser, grava, porque aí eles ficaram assim, foram lá, e aí conheceram o Cícero Maharaj, começaram a gravar, né, a ter conversas com ele, a gravarem as suas conversas, e era a hora também que começou vários discípulos de Swami Prabhupada. Depois que o Swami Prabhupada partiu, se instalou o caos assim, na missão, isso é normal até quando a Acharya vai embora, e eles estavam com muitas dúvidas, muitos foram seguir essa instrução de Swami Prabhupada. Então eles foram lá e começaram a gravar, e aí daí que sai esse livro. Né? Então ele gravou e ele começou a distribuir esses livros, né? Esses livros. E aí os livros começaram a rodar, e isso nesse momento causou uma confusão muito grande na ISKCON, porque os GBCs, os diretores assim, da ISKCON não gostaram muito disso, enfim, eles achavam que o César Maharaj ia, sei lá, desmantelar isso. Ele, claro, ele tinha muita erudição, ele era uma pessoa muito poderosa, mas ele não queria nada disso. Mas eles tinham essa concepção, eu não sei o que aconteceu na realidade. Mas, o ponto é que eles foram lá e, de certa maneira, eles queriam impedir que esse livro circulasse. Estavam com uma campanha assim. E até que Satipurari Goswami Maharaj, né, ele que era uma pessoa assim, muito intelectual, sempre foi muito importante na ISKCON, chamaram ele e falaram, olha, aqui está esse livro, aqui a gente quer que você leia esse livro e encontre os defeitos desse livro para a gente pregar contra esse livro, né? Porque esse livro não pode ficar propagando muito. E aí ele leu, aí ele pegou o livro, leu, e disse que quando ele pegou o livro, ele leu, ele começou a chorar. Seguro e sugraça. Ele começou a chorar, não parava de chorar, e assim, e ficou, não, eu quero estar com ele, eu quero estar com o Cícero Maharaj. Começou a falar assim. Ele pensou isso, foi que veio na mente dele. Aí ele falou assim, olha, entregou o livro e falou assim, ó, eu não vejo nenhum defeito, na verdade, nesse livro. Eu só vejo glórias nesse livro. E começou a e eu quero estar lá com ele e tal. E aí foi quando ele foi expulso da ISKCON, uma coisa assim, né? E ele foi a se refugiar nos pés do alto Cícero Maharaj. Então, recomendo muito esse livro. Aí você pensa assim, você fez um voto com o seu guru, vocês concordaram em alguma coisa, entraram num acordo. Ele falou, assina aqui, né? Tipo, for no contrato, cartório, né? Ó, então, compromisso é cantar, sei lá, 32 voltas, né? E você vai cumprir isso todo dia, aí chega um dia que você não consegue, o que acontece, né? Como você vai pagar isso, né? Então é assim, tem que ver. O que é bom é assim, é você cumprir o que você prometeu para o guru. Você dá um jeito de cumprir. Isso é a melhor coisa. Você não ficar assim, não, vou cantar amanhã. O que acontece? Você pode, o que pode acontecer, por exemplo, você não conseguiu cantar hoje à noite, sei lá, você está cantando 32, você não conseguiu cantar as 32 e de repente você quer dormir. Aí se você acorda no outro dia, e você, antes do sol nascer, claro, você pode cantar esse final, terminar esse final, finalizar isso. De repente, faltou 8 voltas, uma coisa assim, você está cansado demais, aí você dorme, no outro dia você vai, finaliza essas voltas, né? Isso é mais. Mas vamos supor que você não conseguiu, sei lá, por alguma coisa você não conseguiu, o que você faz? O aconselhado é que não é caro se você acerte a coisa, entendeu? Então você tem 2 vezes ao mês para você acertar o número de voltas que você não conseguiu. Isso é o melhor. Assim, porque essa coisa de ficar deixando, no dia seguinte eu completo. Também pode, mas acaba que vai, sabe, acumulando isso, né? E cria uma tendência a você negligenciar esse número de voltas que você não cumpriu. Claro, acontece algumas coisas assim. Uma coisa é a negligência, outra coisa coisas que acontecem na nossa vida. Você ficou doente. Como é que você vai cantar doente? Não tem jeito. Então, ele se entende isso. Mas por negligência, ou por falta de organização, sei lá, mundo muito atarefado que você tem, você não conseguiu cantar as suas voltas de japa, a gente recomenda que você cante no Ekadashi. Que no Ekadashi é um dia para você, como, daquele dia faltou
10 voltas, então nesse Ekadash eu vou cumprir isso, né? Então a melhor maneira é essa, mas de uma maneira geral, não é bom você acumular voltas, você deixar de cumprir o seu voto, entende? Você deveria se organizar para cantar essas voltas que você prometeu. Senão, acho que Ekadash é a melhor forma de você acertar a conta, né? Fechar o balanço aí. O Guru é um princípio, é uma forma, mas ele tem a forma também, como você fala, né? Então, se você está distante do Guru, como você deveria se aproximar do Guru? É pelo serviço, entende? E o melhor tipo de serviço é o canto do Santo Nome. Então, se você está cantando o Santo Nome, se você está praticando, você já está conectado com o seu Guru. Porque o Guru, por ele ser um princípio universal, ele não vai estar limitado a uma forma. Por exemplo, imagina amanhã o Guru vem aqui disfarçado. Imagina, que faz uma plástica, bota uma peruca, não sei, uma coisa assim. E ele chega aqui, imagina o Gurudeva chegando aqui disfarçado. Imagina, ele vai lá, bota uma roupa de mulher, bota uma peruca, não sei, uma coisa assim, imagina uma coisa assim. E ele entra aqui e ninguém vai perceber que ele é um Guru, não é verdade? Por quê? Porque não é uma forma, não é isso que representa o Guru. Ele está aí, só que ele está vestido diferente, tá de outro. Igual, por exemplo, esse Guru, o Hridayananda, né? Maharaj, né? Esse Guru da ISKCON, que ele prega assim uma maneira diferente, Krishna West, uma coisa assim. A consciência de Krishna para o Ocidente é uma maneira que ele achou de pregar, e que ele veste uma roupa, e ele não veste o dote, sabe? E ele prega essas coisas, para você não vestir o dote, enfim, nem sari. E ele chegou, eu lembro que ele ficou muito tempo sem vir ao Brasil, muito tempo, ele pregou muito tempo no Brasil, ficou muito tempo sem no Brasil, e quando ele chegou de blazer, uma coisa assim, chegou de um terno, assim, uma roupa chique. E ele chegou, muitas pessoas não reconheceram ele. Os discípulos olharam assim, ficaram olhando assim. Cadê Gurudeva? Né? Porque você imagina se um cara lá chegar de amarelo ou laranja, uma coisa assim, né? De roupa. Não. Aí chegou porque o pessoal não imaginava que ele ia chegar assim, né? De uma roupa civil, né? E ele chegou assim. E aí, outra coisa, assim. Ele falou, Gurudeva. Aquela foi uma coisa assim. Muitos discípulos não gostaram, enfim. Porque na realidade o Guru não é forma. É forma também. Mas se você está longe do Guru, é o serviço. É o serviço que vai te conectar ao Guru. Então, você dá uma doação. Então, por exemplo, você foi lá e você deu uma doação para o Guru, né, para o projeto do Guru. Então, é uma forma de conexão com o Guru também. Porque você está entregando algo, uma energia sua, você está entregando para o Guru. O Guru entende isso como uma forma de conexão. E o mais importante, eu acho, é a prática. Você começa a cantar o Santo Nome, você canta o Santo Nome, você está praticando. Você canta os Gaitris, sei lá, você faz o seu serviço, né, de acordo com as instruções do Guru. Então essa é a melhor forma de conexão com o Guru, quando você está longe do Guru. Quando está perto, eu estou perto do Guru, tudo bem, e é muito vantajoso estar perto do Guru em certo sentido. Mas é aquilo, tem alguns serviços pessoais ao Guru, você não consegue fazer. Por exemplo, nem todo mundo vai conseguir cozinhar para o Guru, nem todo mundo vai conseguir, sei lá, lavar a roupa do Guru, nem todo mundo vai conseguir fazer massagem no Guru, coisas assim. Existe uma certa limitação nesse sentido. Mas isso não vai deixar a gente desanimado, por quê? Porque, na realidade, a principal conexão que nós temos com o nosso Guru é aquilo que ele nos entrega. E se ele nos entregou o Mahamantra e você canta o Mahamantra, você está conectado com o seu Guru, mesmo estando longe dele. Se você está praticando, porque não adianta nada, você está aí perto do Guru, ou mesmo, sei lá, você pode pensar assim, não, eu tenho que estar servindo a missão do meu Guru, uma coisa assim, você pode pensar e é bom isso, tudo bem. Mas se você está lá, isso está cheio de problema, e sei lá, uma coisa assim, e muitas vezes o Guru vai falar para o pessoal, não, vai para outro lugar, meu filho, vai morar não sei aonde lá, vai, porque aqui não está dando certo, uma coisa assim, isso pode acontecer, e não quer dizer que você esteja desconectado com o Guru. Então o Guru, a gente entende que não é uma pessoa, é um princípio
que a forma é importante sim, instruções específicas do guru são importantes, a gente entende isso, mas a gente vai tentar um pouco além disso, ver o guru na presença de outros gurus, ver o guru na presença dos Vaishnavas, ver o guru na essência, isso que é o mais importante. Então, o serviço, a prática, isso vai ser a sua conexão quando você está distante do guru. Claro, você medita na presença física dele também, o corpo que ele representa, sim, com certeza você vai fazer isso. Sim, ou seja, Vani Seva, Vapo Seva. Quando a gente entende, quando você compara, né, o Vapo com o Vani, você vai entender que o Vani é superior. Né? Todo mundo fala isso. Por quê? Porque o Vapo, ou seja, o serviço, a forma do guru, ou seja, você está na presença do seu guru, na forma física do seu guru, isso não é tão importante em relação às instruções do seu guru. Porque as instruções que o guru dá são muito mais importantes do que a forma que ele tem, do que o serviço à sua forma, do que a conexão à sua forma. Então, por isso, a gente está endividado com o nosso guru, em todos os sentidos. Ou seja, quando você pensa, né, nos próprios acharyas, você vê... Por exemplo, a gente pega o caso de Srila Bhaktivinoda Thakur. Quem é o guru de Bhaktivinoda Thakur? Vipina Bihari. Mas o Bhaktivinoda Thakur não teve muita conexão. Claro, ele se iniciou, imagina, ele aceitou os Dikshas mantra de Vipina Bihari Goswami, também aceitou o Harinama, e ele tomou instruções dele, mas chegou um momento que ele viu o Jagannath Das Babaji Maharaj como seu guru verdadeiro, mais real. E a gente vê que a conexão que ele teve foi muito mais profunda com o Jagannath Das Babaji Maharaj do que com o Vipina Bihari Goswami. Não que ele tenha rejeitado ele, nada disso, mas por quê? Porque o Jagannath Das Babaji Maharaj estava dando instruções mais valiosas. E o Vipina Bihari, ele não tinha essa capacidade, assim, no sentido o que Bhaktivinoda precisava, imagina, era um guru que desse para ele as instruções de prática, da prática do bhajana, coisas que Vipina Bihari Goswami não conseguia. Então ele estava mais conectado com o Jagannath Das Babaji Maharaj. Esse é um exemplo muito clássico da nossa, e assim, mais recente, que a gente entende o quê? Que o Guru Diksha, ele não está tão presente na vida do discípulo. Não que ele desrespeitou ele, não que ele rejeitou ele, não teve nada disso. Ele aceitou, honrava ele, tudo, mas o guru proeminente dele era Jagannath Das Babaji Maharaj, porque ele é muito mais presente, muito mais vivo na sua vida do que Vipina Bihari Goswami. Então a gente entende o quê? Que o Vani, ele é muito mais importante. Ou seja, e tanto é quando a gente pensa assim, em desobedecer às ordens do mestre espiritual, a gente vai no ponto das instruções absolutas do mestre espiritual. E nem é das instruções relativas. Por quê? Porque no plano relativo o guru pode se equivocar. Entende? A gente vê isso. Por quê? Porque ele não conhece você. Assim, ele não é da sua cultura, ele não é da sua idade, ele não tem então ele pode se equivocar no ponto de vista relativo. E isso pode ser um problema para você, de certa maneira, quando o guru se equivoca no ponto relativo. Mas espera aí, as instruções absolutas, essa eu vou seguir. O meu guru me deu. Ou seja, que ele está trazendo dos seus gurus. Então isso é muito importante entender. É que você seguindo as instruções absolutas do seu guru, você está em conexão com ele. Isso é Vani. Ou seja, é Vani. Porque, por exemplo, o guru te dá as instruções absolutas, é Vani. Por exemplo, você fala assim, você vai para lá, vai para cá, casa com não sei quem, não casa. Isso é uma instrução relativa. E isso não é Vani, entende? Isso não é Vani. Isso é mais vapo, por quê? Porque está relacionado mais com a forma. Um serviço formal ao guru. Abre um templo ali, faz isso, faz aquilo. Tudo bem, é muito importante e bom você seguir isso, não tem problema. Mas em casos, assim, tem casos, cada caso é um caso, talvez você não consiga fazer isso por circunstâncias que você
não controla. Às vezes o karma, a situação do meio ambiente. O que você vai fazer? De repente o guru manda você lá para um local e chega lá, você tem um problema sério com uma pessoa que, sei lá, um cara lá doidão lá que te atrapalha a vida. E aí, o que você vai fazer? E você não consegue estar ali. Então isso não tem, ou seja, não existe um apego tão grande ao vapo que você esquece o Vani. Porque, por exemplo, o guru quer que você se torne uma pessoa pura, que você pratique, que você controle os seus sentidos, que você se dedique tudo a Krishna, que você se renda a Krishna. Esse é o desejo do guru. Entende? É um desejo absoluto do guru. Mas quando a gente pensa no lado relativo, aí existem outras implicações. E a gente viu isso, a gente viu acharyas dando instruções e em certo momento os discípulos terem que recuar, terem que fazer ao contrário do que o acharya disse, porque o mundo relativo ele está muito influenciado pela energia material, e a energia material tem as gunas, tem tanta coisa. E as coisas mudam, e às vezes você não consegue seguir as instruções do guru do plano de vista, assim, do ponto de vista relativo. Mas do ponto de vista absoluto, você vai seguir tudo como tem que ser feito. Entende? Então, Vani é muito superior a Vapo. Né? Você pode até... Por exemplo, mesmo o Swami Maharaj Prabhupada, ele, em termos de Vapo, ele teve pouco contato com o Prabhupada Bhaktisiddhanta. Parece que viu ele, sei lá, 14 vezes, uma coisa assim. Não morou com o Prabhupada Bhaktisiddhanta, não conhecia ele muito bem, se você analisa. Mas ele foi a pessoa que trouxe Prabhupada Bhaktisiddhanta para todo o Ocidente. Então você vê que não é uma questão assim de só estar perto. É você seguir o coração do guru. O que ele fala é muito certo. Você pensa que vá, a pessoa lá fica lá massageando o pé do guru, sei lá, fazendo serviços pessoais ao guru. Isso é vapo, tudo bem, é importante. E como a gente falou, o Vani ele é superior. Por quê? Porque essas instruções mais absolutas do guru. E no caso, o guru, ele segue Mahaprabhu. Mahaprabhu queria o quê? Ele queria, o desejo de Mahaprabhu era que nós praticássemos, que a gente cantasse o Mahamantra e que ao mesmo tempo a gente pregasse, que a gente ajudasse. No caso, como você falou, o Sankirtan. Então, de alguma maneira, você precisa se envolver em pregação. Você não precisa ser, de repente, o cara que vai dar palestra ou o cara que está vendendo os livros, mas você apoia essas pessoas. Isso já é muito bom. Né? Então, claro, por exemplo, a gente viu uma história com o Tripurari Maharaj que ele contou, que eu achei muito interessante, é que ele foi considerado a encarnação da distribuição dos livros. Ele falou, se você é a encarnação da distribuição dos livros. Imagina, foi dado a ele esse título, porque ele que começou a distribuir os livros, assim, imagina. Quando ele viu que havia tantos livros publicados e ninguém distribuía o livro, então ele foi lá e começou a distribuir os livros. Né? E ele foi incrível nessa missão. Né? Foi muito glorificado, né, por Swami Maharaj Prabhupada. Até o ponto que ele teve esse título, recebeu esse título. Mas que eu conto que uma vez Swami Maharaj Prabhupada chegar, acho que foi em São Francisco, uma coisa assim. E ele e os discípulos foram lá receber Swami Maharaj Prabhupada, e ele não foi, porque ele estava distribuindo o livro em outro local. Então ele não conseguiria ir ver a Swami Maharaj Prabhupada, a receber o Swami Maharaj Prabhupada, enfim. E aí o Swami Maharaj Prabhupada foi e ele ficou assim meio assim, mas ele continuou com a missão de distribuir os livros, porque estava nisso. Ele estava distribuindo o livro. E aí quando ele chegou no templo depois, assim, bem horas depois, assim, no final do dia, uma coisa assim, os discípulos falaram para ele, nossa, Tripurari, acho que não era Maharaj nesse momento, não, Tripurari, incrível, e que o Swami Maharaj Prabhupada não parava de falar de você. Quando ele chegou no aeroporto, ele falou, cadê Tripurari? Ah, não, tá lá distribuindo livro, assim. E aí, no carro, ele falou, mas Tripurari, como é que ele tá fazendo com a distribuição? Porque, né, e lá no templo também, e Tripurari? E ele disse que só falava de você. Então ele se sentiu assim muito, né? Porque tava fazendo o Vani, né? No caso, o Vani, né?
E o Vapo era eles que estavam lá perto da guirlanda, dando a comida, que isso é importante também. Você chega lá, não tem ninguém no aeroporto, né? Tá todo... Não, não é isso, né? Você entende que o Vapo e o Vani são importantes. O Vapo é importante também. Ah, não tem um carro para levar o guru, coisas assim. Mas a gente entende o quê? Que os dois são importantes, mas que o Vani é mais importante. Né? Mas o que Sripad Vana Maharaj fala é isso mesmo, ou seja, você fazer o Sankirtana é mais importante do que fazer massagem no Guru, né? Você entende? Se for nesse sentido. É o dia do desaparecimento. Acho que é desaparecimento. Né? Desaparecimento de Sanatana Goswami. E vamos falar um pouquinho dele, senão a gente fala tanta coisa que fala dele também que é importante. Já falou do Guru Purnima, já falou de Vyasadeva, e agora um pouquinho de Sanatana. Sanatana Goswami ele foi um associado de Chaitanya Mahaprabhu. Ele representa esse conceito de Sambandha Gyana. Isso é Sanatana Goswami. Então ele é que dá o Sambandha. Por exemplo, ele escreveu muitos livros que deram para gente o Sambandha. Por exemplo, Brihad Bhagavatamrita, que foi o primeiro livro, né, da nossa Sampradaya, que traz conceitos de Sambandha fortes. Né? Ele também entregou para a gente o Haribhakti Vilas, que é o nosso Smriti Shastra, ou seja, o livro de códigos, né, e condutas que você vai seguir. Toda vez que você sentir alguma dúvida, você pode consultar o Haribhakti Vilas, claro, seguindo aquilo que o seu guru segue, porque o Haribhakti Vilas é uma coisa muito... É um livro assim, muito, muito extenso, né? E Sanatana Goswami, ele nos traz, ele se diz que ele é um dos arquitetos da nossa Sampradaya. Porque Chaitanya Mahaprabhu não escreveu nada, ele só escreveu o Sikshastra, a única coisa que ele escreveu. E ele entregou para Sanatana Goswami, e Rupa Goswami, sei lá, os Goswamis, de uma maneira geral, mas no caso do Sanatana Goswami, ele entregou a função de escrever, de dar uma base para Chaitanya Sampradaya, se a gente pode dizer assim. Ou seja, porque Mahaprabhu estava dando uma contribuição a Brahma Gaudiya Madhva Sampradaya, e ele era como agora, seria como não uma outra Sampradaya, mas seria uma Sampradaya, ou seja, é um pouquinho diferente, que nós somos diferentes, assim, no sentido que nós não seguimos o que a Brahma Madhva Sampradaya segue, assim. A gente segue alguma coisa, mas a gente não segue tudo, né? A gente tem o nosso conceito um pouquinho diferente. Mas o Sanatana Goswami ele entregou a base. Então ele teve a função, o serviço de escrever os livros, né? Tanto é que ele não ficou muito tempo com Chaitanya Mahaprabhu também. Você vê aí, tem que ver o Vani. Sanatana Goswami é outro exemplo de Vani. Porque, por exemplo, enquanto os devotos, né, estavam se encontrando com Chaitanya Mahaprabhu, eles ficaram por vários anos, quando o Mahaprabhu esteve em Jagannatha Puri, né? Isso foi, sei lá, por 18 anos, né, que o Mahaprabhu ficou praticamente em Jagannatha Puri, sendo que 12 anos no Gambira. Todos os anos os devotos da Bengala iam lá, faziam festivais com o Mahaprabhu, imagina o Ratha Yatra. Quem não queria estar no Ratha Yatra com o Chaitanya Mahaprabhu? Fala, levanta o dedo quem não queria. Todo mundo queria. Mas, por exemplo, Sanatana Goswami não podia. Ele estava lá em Vrindavana, escrevendo os livros, e além disso ele estava descobrindo os locais sagrados, os locais de passatempos de Radha Krishna. Né? E ele estava construindo templos também. Ele construiu o Radha Madana Mohan, que é um templo assim magnífico, numa colina, que tem uma visão incrível perto de Jamuna, imagina. E é um local assim de prática que ele usou para praticar. Ele era o lugar de bhajana dele. Ele estava lá praticando. E ele cantava, e ele até que aí quando nessa famosa história que ele recebe o Brahma lá está adorando a deidade, em sonho a deidade se manifesta para que ela fosse entregue a Sanatana Goswami. Ele não queria muito, né? Mas enfim, ele sonhou com a deidade também, que era para aceitar. E ele não queria muito porque ele era um babaji, uma pessoa muito renunciada. A deidade apareceu para ele, e aí ele começou a adorar a deidade. E só oferecia chapate seco, sem sal. A deidade, até que a deidade um dia falou para ele: aí,
Bota um salzinho, pelo menos, no chapate, né? E ele disse, não, você está querendo sal, depois você quer ghee, depois você quer doces, você quer chaves, você quer um monte de coisa, e eu sou um sannyasi, eu não tenho como. E aí começaram a discutir, ele discutindo com a deidade, uma coisa assim. E Sanata Goswami foi essa personagem que todo mundo, a personalidade que todo mundo adorava em Vrindavan. Tanto é que no dia de hoje, o Guru Purnima, foi o dia que ele desaparece, é o dia que, quando ele desapareceu, todo mundo em Vrindavan se raspou a cabeça. Os homens, as mulheres, as crianças, todo mundo. Porque você sabe, quando o pai, quando seu pai morre, então todo mundo na casa raspa a cabeça, né? Isso é uma tradição que tem na cultura velha. Então todo mundo raspou a cabeça. Porque eles tinham Sanatana Goswami como pai. Porque ele dava conselhos, não só conselhos filosóficos, mas conselhos práticos de vida, vida. Ele escutava as pessoas, né? Tinha seu banquinho da lamentação, uma coisa assim. Santo Agostinho estava ali, como escutando a mente de todo mundo e dando conselhos, como ele era uma pessoa muito, muito, muito qualificada, erudita demais. Inclusive, ele foi como se fosse um ministro, o primeiro ministro de um reino muçulmano. Imagina, os muçulmanos, os mongóis, sei lá, eles invadiram a Índia e dominaram. Eles tinham um domínio muito poderoso, eles estavam guerreando com todo mundo. E Sanata Goswami, ele era como representante do rei. Então o rei tudo perguntava para ele. E quando o rei viajava para fazer guerra, alguma coisa assim, quem tomava conta do reino era Sanata Goswami. Então ele era a pessoa que decidia, que fazia, desmandava. Mandava e desmandava no reino quando o rei não estava. E o rei escutava muito, muito, muito os conselhos de Sanatana Goswami. Pela sua erudição, pela sua capacidade humana também de lidar com os assuntos, né? O rei seguia ele. E foi até que quando Sanatana Goswami, quando ele encontrou Chaitanya Mahaprabhu, Mahaprabhu ele pede para ficar com o Chaitanya Mahaprabhu quando eles tiveram o primeiro encontro, assim, Sanatana Goswami, agora eu quero ficar com você. Sanatana Goswami sempre foi um devoto, claro. E ele, em certo sentido, ele, desde novinho, né, quando dizem que uma vez ele sonhou com um Bhagavata, né, e que ele tinha que ler o Bhagavata, uma coisa assim. E aí quando ele abriu a porta, bateram na porta, sei lá, uma coisa assim, tinha uma pessoa lá que estava entregando o Bhagavata para ele. Então ele era muito... Diz que ele é como o mais esperto assim, em tirar os significados do Bhagavata, conhecido assim, dessa maneira. Porque existem até coisas no Bhagavata que foi Sanatana Goswami que trouxe pra gente que não está no próprio Bhagavata. Então isso é Sanatana Goswami. E aí quando o rei, ou seja, quando ele queria estar com o Mahaprabhu, o Mahaprabhu falou para ele, olha, cuidado, vai com calma, né? Pela conexão que ele tinha com o reino, com o rei, e se ele abandonasse todo o reino assim, ia ser muito problemático. O rei tinha medo disso, na realidade. Porque o rei, quando Sanatana Goswami e Mahaprabhu falou para ele, olha, Mahaprabhu tinha um certo receio que se Sanatana Goswami abandonasse o reino, ele ia criar problemas até para os devotos, né? Porque imagina, o rei ia tentar, de repente o rei poderia atacar com muita força, né? A Orissa, onde está o templo de Jagannatha, e até então eles não tinham invadido ali. Imagina se Jagannatha fosse conquistado pelos muçulmanos, assim, era uma coisa assim que para eles não tinha nenhum sentido. E o Mahaprabhu tinha um pouco de medo disso, como ele era uma pessoa muito importante. Então ele deu a instrução a Sanatana Goswami, falou, olha, você atua como uma mulher infiel. Uma mulher infiel, ela tem o seu amante, e ela fica só pensando no seu amante, mas ela faz todas as atividades para que o marido não desconfie de nada. Essa foi a instrução de Chaitanya Mahaprabhu. E Sanatana Goswami assim o fez. Mas chegou um momento que não deu mais, ele queria estar com o Chaitanya Mahaprabhu. E aí ele não conseguia mais. Aí foi quando o rei ficou
na verdade, quando Sanatana Goswami ele deixa o seu posto e ele vai estudar o Bhagavata com outros brahmanas, assim, outros devotos brahmanas, estudando Bhagavata, o tempo todo estudando Bhagavata. Nesse momento, o rei manda, né, algumas pessoas, porque Sanatana Goswami falou que estava doente. Essa foi a alegação, eu estou doente, mas não era doença, a doença que ele tinha é que ele tinha muito bhakti por Krishna, por Mahaprabhu. E ele estava estudando Bhagavatam. Então o rei manda, né, assessores lá para verem o que tinha acontecido e falar, não, ele não está doente, não. Não está doente, não. Aí foi quando o rei manda prender Sanatana Goswami. Por quê? Porque ele tinha medo que Sanatana Goswami, com todos os seus conhecimentos, pudesse ajudar outro reino. É uma coisa de político, né? E ele prendeu Sanatana Goswami foi preso. E ele tinha, porque na realidade, como eles eram muito ricos, né, Sanatana Rupa Goswami, assim, e eles distribuíram dinheiro deles, mas eles guardaram um pouco. O Rupa Goswami foi o primeiro a debandar, e ele deixa uma quantia, né, enfim, ele distribui tudo, e Sanatana Goswami ele guarda uma quantia, que ele acabou subornando, né, o carcereiro, né, que era um muçulmano, que ele acaba subornando ele e acaba fugindo, para depois se encontrar com Chaitanya Mahaprabhu. Então, Sanatana Goswami para a gente representa esse conceito, né, de Sambandha muito, muito, muito poderoso que a gente tem. A gente deve muito a ele essa noção preliminar de quem você é. Ou seja, ele faz essas perguntas para... Imagina, no Chaitanya Charitamrita tem uma passagem que se chama Sanatana Siksha. São as perguntas de Sanatana Goswami a Mahaprabhu. E a primeira pergunta é: Keami Keneamaya Jareta Patraya Ihana Hijani Kemana Hitaroy. Então ele pergunta: quem sou eu? Por que tantas misérias estão me causando tantos problemas? Se eu não conheço isso, como eu posso me libertar disso tudo? Então isso foi a primeira pergunta que ele fez. Imagina aí, Mahaprabhu começa a dar as instruções. E Sanatana Goswami, ele viveu assim com muita simplicidade, apesar de ser uma pessoa muito erudita, muito rica, ou seja, tinha um posto assim, muito importante do governo. Ele acabou vivendo assim como um mendigo, assim, como um babagi que vestia uma roupa pequena, comia muito pouco. Ou seja, tinha muita facilidade material, mas somente usava do mundo o básico para sobreviver. Imagina, comia um chapatinho, nem dormia como 2 horas por dia, 1h30. Imagina, isso era como a absorção de Sanatana Goswami. E ele não dormia e nem comia, por quê? Porque ele estava muito absorto em Krishna. Quando estava muito absorto em Krishna, não tinha tempo nem para comer nem para dormir. Então é um dia também que a gente está honrando aí o desaparecimento, de Sanatana Goswami. Jai, Sanatana Goswami, ki Jai. Guru Purnima, ki Jai. Vyasadeva Puja, ki Jai. Goura Goura Pramanantari Boa.